ser absorvido pela tribo de Judá e tornar-se o reino do sul. Muito bem, né? Como eu já havia falado acerca dessa absorção de Benjamim dentro da tribo de Judá, como já havia sido feito em relação à tribo de Simeão. O surgimento da monarquia sob Saul fez pouco para curar a crescente brecha entre Judá e as tribos do norte. Durante o seu reinado, o abismo entre as tribos tomava proporções consideravelmente grandes. Por exemplo, o historiador aponta que quando Saul fez uma convocação geral para livrar Jabes de Gileade de Amon, 300.000 homens vieram de Israel, mas apenas 30.000 de Judá, conforme o primeiro livro de Samuel 11:8. Quando realizou a campanha contra os amalequitas, Saul contou 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Os números são reveladores, mostrando que Judá provê um número bastante reduzido de soldados em comparação com Israel. Um fato comprometedor para a própria Judá, uma vez que os amalequitas viveram por muitos anos em sua fronteira ao sul. Estaria Judá mostrando sinais de uma postura anti-Saul? Além disso, depois de Davi ter matado o gigante Golias, os homens de Israel e Judá perseguiram os filisteus. E quando Davi foi colocado na corte de Saul, todo Israel e Judá amava Davi. Está claro que Israel e Judá eram tidos como duas entidades particulares que seguiam interesses separadamente. Então é isso que é interessante perceber. Muitas das vezes não é dito abertamente, não é dito com todas as letras, mas as expressões já nos indicam, tá certo, que essa era uma realidade comum. A questão da natural divisão entre as tribos do norte e a tribo do sul, de Judá, que na verdade absorvia dentro de si Simeão e Benjamim, né? Mas havia então essa divisão natural, sendo que as tribos do norte entendiam sempre que poderiam ou não aceitar a liderança de um rei, tá certo? De um monarca que estava estabelecido ao sul. Isso ia depender das negociações. Então Saul foi conquistando essa unidade, tá certo? Com muito esforço, com muita persistência, né? Ele foi conquistando essa unidade, conseguiu estabelecer um pequeno reino que ainda não tinha muita expressão, mas que já era um reino de Israel, tá ok? Posteriormente, a mudança dinástica, ele não dá continuidade, surge Davi. Davi, quando surge, ele é confirmado pelos os anciãos das tribos do norte como seu líder sobre eles. Salomão já entra numa dinastia verdadeira. A única sucessão dinástica autêntica para Israel num todo é de Davi para Salomão. Davi para Salomão, essa transição é feita naturalmente. A ascensão de Salomão ao trono é tumultuada. A ascensão dele ao trono é tumultuada. Mas a sua liderança sobre todos eles acontece de forma mais natural. O que não ocorrerá na situação do seu sucessor, da sucessão de Salomão para Roboão. Aí já terá essa sempre presente espírito de divisão entrará em ação. E agora encontrará alguém que não saberá lidar com a situação de forma inteligente, então terá como resultado a divisão entre esses reinos. Seguindo adiante, o que eu quero mostrar agora? Então a gente viu aqui um pouco da genealogia de Davi, tá certo? Os filhos de Davi e Salomão, o mais improvável entre eles, né? Um filho novo de uma esposa que com a qual ele havia se envolvido numa situação bastante vexatória, né? Bastante complicada. Mas Salomão chega ao poder, enfim, só que a chegada de Salomão ao poder, como eu já havia falado, foi bem tumultuada. Então depois a gente falar sobre essa questão da unificação e da formação de uma monarquia de fato, tá certo? Com Davi e Salomão, a gente vai falar um pouco acerca da transição do reinado para Salomão. Primeiro, sucessão de Davi. Primeiro livro dos Reis 1 ao 53. Davi estava doente e a jovem Abisag foi recrutada para assistir e cuidar do rei. Adonias, filho de Agite, acreditava que seria o sucessor e junto com Joabe e Abiatar, o sacerdote,
articulavam para assumirem o reinado. E aí, em relação a Joabe, existe já um fato em demérito a ele, que é em relação à Amassa. Davi sempre lidou de uma forma muito inteligente com essa hostilidade entre as confederações das tribos do norte e a tribo de Judá. Então, Davi sabia lidar com isso de forma muito inteligente. Então havia sempre, né, a possibilidade de alguém se insurgir no norte. Foi o que aconteceu com Seba. Então levantou-se alguém que acredita-se ser da casa de Saul, né, da tribo de Benjamim, e acredita-se ser algum descendente de Saul, entendendo que foi injusta essa mudança dinástica. Então ele aproveitou um momento de suposta fraqueza, né, enquanto o rei está debilitado, os seus filhos estão se digladiando pelo poder, então há muita ganância ali, né, para se chegar ao poder. Então ele entende que isso é uma instabilidade e ele vai e se conclama rei, né, das tribos do norte. Então os anciãos estão observando ali todo o jogo político, vendo o que isso vai resultar. Você tem Joabe, que é representante militar, tá certo? Ao sul. E você tinha, não vou me lembrar agora, estava com o nome dele na cabeça agora há pouco. Mas você tem, você tem esse, não vou lembrar. Quase que eu lembro, mas não vou lembrar. Você tem algum outro líder militar associado, que estava associado a Saul. Deixa eu dar uma retornada aqui para ver se eu encontro o nome dele. Que estava associado a Saul e que agora está administrando ali a situação. Abner, muito bem. Só assim para me lembrar mesmo, com a imagem aqui. Então você tem Abner, né, que está administrando a situação aí em relação a esse outro contexto. Então, com essa revolta de Seba e ao fracasso da sua revolta, ele não consegue se confirmar no poder, você tem então a situação na qual Davi soube lidar muito bem com isso. E aí, em relação a esse contexto dessa sedição, foi proclamado, né, foi conclamado que se reunisse o exército, que se unisse ali as forças para fazer frente a essa revolta. Então Amassa, que era um dos líderes, ele vai fazer a reunião dos exércitos, só que ele demora, não consegue reunir rapidamente as forças, e é destacado então uma guarda pessoal de Davi, então soldados de elite de Davi são enviados. Quando Amassa consegue realmente reunir um contingente para partir, Joabe o surpreende e o mata. Então Joabe queria sempre se firmar no poder, né? Queria sempre eliminar qualquer tipo de risco ao seu cargo. Então Joabe, que Davi já tinha umas certas ressalvas com ele, por ele desobedecer algumas ordens, principalmente em relação ao que acontecerá com Absalão, a revolta de Absalão. E quando Absalão é morto, né, ele fica preso pelos cabelos, quando estava sendo perseguido, né, fugindo, fica preso numa árvore pelos cabelos e Joabe o mata. E aí quando Davi sabe, né, da morte de Absalão, Davi cai em profunda tristeza pela morte de seu filho. Joabe o repreende, né, por essa tristeza, porque o povo estava alegre da situação de Davi ter sido restituído ao seu posto, né, ao seu trono. Então ele se recompõe, mas ele fica com essa situação em relação a Joabe. Ele não confia mais em Joabe. Joabe sabia disso, que seu status havia mudado. Ele não gozava mais de toda essa vantagem junto a Davi. E aí quando ele vê Amassa, que torna-se um dos líderes militares, crescendo em poder, sabendo que Davi vai favorecer alguém em seu lugar, ele vai e elimina Amassa. E é uma situação que Davi tem que lidar com ela, porque é uma situação delicada. Ele continua sendo seu chefe militar, ele é perigoso, tá certo? Ele é muito articulado ali dentro dessa política nacional. Então ele meio que tolera, né, perdoa essa situação, mas passa para Salomão informações importantes em relação ao cuidado que tem que ter com Joabe. Então haverá uma transição. Joabe será tirado, tá certo, dessa situação. Abiatar, que apoia também Adonias, um dos filhos de Davi, que aproveita-se também dessa situação de instabilidade para tentar ascender ao poder, forçar a barra, né? Davi está debilitado, ele não diz quem será seu sucessor. Absalão, que era alguém que estava tentando tomar o poder, morreu em batalha.
E aí, para que ele aproveitasse essa suposta vantagem, Abiatar, o sacerdote, o apoia. Abiatar o apoia, também Joabe o apoia, tá certo? Para que ele pudesse, então, tomando o poder, favorecer tanto Abiatar como sacerdote oficial, sacerdote, né, sumo sacerdote, quanto Joabe como chefe militar, que ele continuasse mantendo seu posto de vantagem. E é exatamente essa situação que deflagrará uma instabilidade em relação à ascensão de Salomão ao trono, porque Natã perceberá isso, e aí Natã vai influenciar Batseba para que Batseba chegue junto ao rei. Zadok também participará disso, e o rei conceda, tá certo, a Salomão a sucessão. Então, conclame Salomão, seu sucessor, reúna, tá certo, a corte, e Zadok fique responsável. Então, Zadok vai ser colocado numa posição de superioridade sacerdotal em relação a Abiatar. Abiatar será colocado de canto, ficará isolado na sua cidade, por causa desse apoio ao Adonias, que tentou se apoderar, né? Tentou tomar o trono, tomar o poder, tá certo? Então são situações que acontecem simultaneamente e que tornam essa sucessão de Davi para Salomão uma sucessão tempestuosa. Então Salomão se firma no poder. Quando Salomão se firma no poder, ele é aceito como líder nacional e ele implementa uma política extraordinária de engrandecimento de Israel. Então, mesmo com todo o peso que houve de cobranças, tá certo? De a reorganização econômica e política que ele faz em todo o território de Israel, isso torna-se pesado para as outras tribos, mas devido ao crescimento, devido aos acordos de paz, devido à pacificação em relação a todos os reinos em redor, então não há força para se levantar contra Salomão, uma vez que os resultados são muito grandiosos. Agora, com o seu sucessor, isso será negociado. E como a gente conhece, né, será na verdade um grande fracasso. Então o resumo que está em tela: Adonias, filho de Agite, uma das esposas de Davi. Então havia nessa questão, né, da poligamia. Família numerosa, como a gente viu na genealogia. Então os irmãos, eles não são tão unidos assim. Então você tem a situação em que 2, 3 irmãos de uma mesma mãe são unidos entre si, eles entendem irmãos. Os outros que são filhos de outra mãe e de mesmo pai também são irmãos, mas de uma categoria diferente. Então eles meio que se unem ali em pequenas facções, né? Tanto que você tem a situação de Amon, que vai se engraçar, né, com uma das filhas de Davi, irmã de Absalão. E, na verdade, estuprar, né, a sua irmã. Então ele cria lá uma falsa pretexto, né, alegando que estava doente, pedindo para que ela cozinhasse para ele, ajudasse e tal. E nessa situação em que ela vai servi-lo, ele força ela, né, ele a estupra. E essa situação causa uma terrível revolta em Absalão, que entende que Davi, na verdade, diante dessa situação, repreende Amon, mas brandamente. Ele entende que Davi passou meio que um pano para não causar maiores escândalos, né, na situação. Então ele se revolta com isso, ele guarda esse rancor, até que quando ele pode, ele vai lá e convida, deixa passar bastante tempo, mostra que ele era uma pessoa muito fria, né? Uma pessoa muito estrategista. E ele deixa passar o tempo, esfriar, né, aquele assunto, e posteriormente ele faz um banquete, convida a todos. Quando Amon comparece ao banquete, ele vai e se vinga e mata Amon. Aí foge e fica isolado durante muito tempo, quando Joabe vai resgatá-lo e tentado colocado na corte de novo. Quando ele fica lá, ele ainda será ignorado por Davi. Depois de muito tempo sendo ignorado por Davi, pedindo uma audiência, e o rei não recebendo, ele vai lá e põe fogo nos campos de Joabe. Então, ele causa mesmo uma situação para que ele esteja no centro, para que ele seja atendido. E aí Joabe cria lá um teatro, chama uma mulher que se coloca ali como se fosse uma espécie de
uma pessoa que vai contar uma história acerca de um problema pessoal